bom dia, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, JCJ Comunicação, JCJ News. Bom dia, a nossa querida professora Denise Biller, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Dois ícones da educação presente, professor Daniel, professor Gilberto. Isso aí. Ela é tão gentil que está me poupando a apresentação de nossos convidados. Isso é muito bom. Perdão. Isso é muito bom. E que bom que nosso professor... Bom dia, professor Daniel, tudo bem? Bom dia, Lucas Brito, professor Juan, professor colega, ex-colega por enquanto, né? Estamos compatibilizados, professora Denise, em especial meu querido amigo, melhor secretário de educação que o município de Canela já teve, o Tolão. Um grande abraço a todos vocês, vai ser um prazer poder estar conversando sobre esse tema tão importante que é a educação. Isso aí. Então, bom dia também para o nosso querido professor Gilberto Tegner, mais conhecido como o Tolão. Bom dia, professor. Bom dia a todos, bom dia, professor Denise, primeiras mulheres, né? Claro. Bom dia, professor Juan, bom dia, Lucas, bom dia, Daniel, e obrigado pela oportunidade que a gente possa discutir aqui um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente pensa sobre esse momento, digamos, complicado aí sobre a educação, e estamos à disposição de vocês aí. Isso aí. Como é normativa técnica de nosso programa, vamos solicitar justamente guardar um pouquinho de silêncio através dos microfones e dar início a nossos trabalhos para refletir sobre aquilo que hoje preocupa a boa parte da população, que é o tema justamente que será abordado hoje, que tem a ver com a lição das aulas virtuais e até que ponto a gente aprendeu, o que aprendeu das aulas virtuais, quando é que é essa transição para as aulas presenciais, se essas aulas virtuais é algo que não tem fim, se as aulas presenciais serão retomadas, quando serão retomadas. De fato, já temos decisões governamentais dentro do que é a estrutura da governação e, portanto, cabe a cada município a decisão última que tem a ver com o reinício ou não. Como é um tema extremamente importante, é um tema que envolve a toda a comunidade, a todas as famílias, não poderia ser de outra forma que a gente comece pelo início, sim? E começar pelo início significa aquela experiência que em algum momento nós tivemos oportunidade de desenvolver com o professor Daniel, com o aluno Gabriel Brinstop, e a gente comentou o que tem sido esse contato com as aulas virtuais e até que ponto um sistema aplicado muito às pressas tem sido uma ferramenta para ter que lidar com algo imprevisto como é uma pandemia. Mas a gente sabe que existe uma palavra, sobretudo quando o professor Daniel se referiu a nosso Gilberto tem uma referência na gestão de educação na região. Existe um conceito técnico, um conceito puramente da administração pública, que é o conceito de calamidade pública. O conceito de calamidade pública se aplica àquelas situações de extrema emergência, onde a gente precisa a declaração desse estado de calamidade para ter acesso a recursos excepcionais, extraordinários. E eu trago a palavra calamidade porque, de alguma forma, isso tem muito a ver com a nossa situação da educação hoje. A educação hoje está passando por uma
situação de extrema necessidade de solução. O processo de coronavírus, Covid-19, mais do que uma crise, é uma aceleração dos processos de mudança que a gente já percebia necessários. Até que ponto isso representa uma lição aprendida ou a ser aprendida? Antes de passar ao tema fundamental, que é a retomada hoje, sim ou não. Eu quero dar a palavra primeiro à professora Denise. Sim, professora Denise, você esteve no tete-a-tete, no corpo a corpo com o aluno. Você sabe quanto importante tem sido nesses últimos tempos, sobretudo nas culturas latinas, a condição presencial das aulas. E agora, nós planteamos uma situação. Agora que estamos aprendendo as respostas, outra vez nos vão trocar as perguntas, sim? Agora que a gente estava se acostumando com as aulas virtuais, a gente vai começar de novo com as presenciais. Então, eu dou início aos trabalhos a partir de uma sistemática, não se estender muito para dar participação a todos a partir da mesma instância que essa pergunta. Bom dia, professora Denise. Prazer ter você conosco. Prazer é todo meu, como eu já comentei. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, como disseste, o Juan, foi o que eu comentei com os meus alunos também, quando nós iríamos nos acostumar com toda essa situação, nós iríamos retornar às aulas presenciais. Mas eu acho que foi um momento de grande aprendizagem. Eu acho que foi uma das palavras-chave nesse momento, foi a palavra adaptação. E não foi apenas a adaptação dos alunos, foi um processo de adaptação de toda a comunidade escolar. Nós tivemos a adaptação dos pais, que passaram a ser pais, passaram a ser professores dos seus próprios filhos, passaram a fazer um trabalho também psicológico com seus próprios filhos, porque foi um efeito muito grande que caiu sobre os alunos, porque, querendo ou não, eles tiveram uma carência afetiva muito grande com a falta da presença do professor, com a falta da presença do convívio diário com seus colegas dentro da sala de aula. Querendo ou não, os amigos deles estão presentes dentro da sala de aula, e isso aí também fez falta para eles. E aí foi uma adaptação também, além dos pais, dos alunos, e também de toda a equipe diretiva e professores. Os professores tiveram bastante dificuldade também nesse primeiro momento de adaptação, tá? Tiveram que se adaptar à aula online, aula híbrida, que no primeiro momento nós fazíamos por vários meios de comunicação, nós tínhamos várias redes sociais, tínhamos a plataforma online, tínhamos o Facebook, alguns professores dando aula também pelo aplicativo WhatsApp, enfim, tivemos que nos aperfeiçoando de acordo com as nossas possibilidades. E com o passar do tempo, eu estou comentando mais em relação à rede estadual, porque era onde eu estava atuando dentro da rede estadual, e aos poucos a gente foi centralizando dentro do Google Sala de Aula, Google Classroom, que foi uma plataforma unificada, onde nós trabalhávamos por ela, e eu acredito que a escola continue trabalhando pela mesma plataforma, porque eu tive que me afastar, faz um mês que eu me afastei da escola, estou sentindo bastante falta também, mas foi um processo complicado, e eu acho que nós vamos ter duas fases de adaptação. Nós vamos ter essa fase de adaptação que nós já tivemos, que foi a fase de adaptação da aula online, momento em onde o aluno, o professor, toda a equipe escolar teve que se acostumar com essas aulas online, muitas vezes falta de informação, não por parte da escola, não por parte da equipe diretiva, muito pelo contrário, eles trabalharam incansavelmente para que a gente pudesse contemplar todos os alunos e que nós pudéssemos ter sucesso nessa forma de aprendizagem. E nós vamos ter uma segunda fase de adaptação, que é o retorno. Então, eu acho que o retorno à sala de aula, muitos podem pensar, mas o aluno já está acostumado com a sala de aula, isso vai ser tranquilo. Mas não, esse aprendizado que ele teve aí quase um ano letivo completo,
tivemos vários meses, 5 meses aí de aula online, o aprendizado, ele foi completo na medida do possível. O aluno aprendeu tudo o que deveria ter aprendido. Infelizmente, o aluno, ele não é acostumado com essa aula EAD, ele não é acostumado com a aula à distância. Ele sempre teve um professor presencial dentro da sala de aula. E esse professor presencial fez falta nesse momento, mas é claro, os professores tentaram suprir de várias formas, entrando em contato. Nós tivemos a aula que nós tivemos, muitas vezes nós não atendíamos os alunos apenas no momento do horário escolar, eles eram atendidos no momento que eles precisavam, que eles necessitavam, os professores estavam sempre à disposição deles. Então, essa segunda fase de adaptação, que é o retorno da escola, eles vão ter que readaptar esse aprendizado, esse conteúdo que eles aprenderam de forma online, e vão ter que ser feita uma readaptação novamente de uma forma presencial. Claro, talvez essa segunda fase de adaptação seja uma fase mais fácil de adaptação deles do que a online. Mas, enfim, são 2 fases pelas quais eles terão que passar. Em relação ao déficit... Professora. Oi? Professora. Ok. Nós temos aqui um jornalista moderador, certo? Que nos marca um tempo. Infelizmente, aqui estamos fazendo de William Camilo, certo? Sim. E a gente precisa ter um controle do tempo. Eu queria ceder, se você me permite, a palavra para o professor Gilberto. Sim. Com certeza. Professor Gilberto, é muito fácil a gente falar em sala de aula. É muito fácil a gente falar desde a casa, desde o lar. Mas o secretário de Educação não tem um trabalho mole, certo? Ele tem que pensar num todo. E entre as coisas importantes que a gente precisa considerar, nós estamos falando da experiência do aprendizado, da aprendizagem com um aluno que não é a realidade da educação infantil, por exemplo. A educação infantil que trabalha no viés lúdico-afetivo, ele passa por outras situações para serem avaliadas. É certo, professor Gilberto? Bom, bom dia aos colegas, professora Denise, né? Em primeiro lugar, essa é uma situação totalmente nova para todos nós, né? Ninguém de nós, na nossa geração, passou por algo parecido. A educação tinha uma estrutura, estava estruturada para a aula presencial, que era o modelo consagrado e que a gente vinha utilizando. Lógico que muitos professores já se familiarizavam com a questão tecnológica, com a questão de trabalhos remotos, inclusive na sua formação, né? E isso, de certa forma, contribuiu para esse momento. Mas ali, em março, todos nós fomos desafiados a um novo momento. E esse novo momento, onde nós tivemos que, sim, fechar as escolas, né, nós não podíamos abandonar os alunos. E aí as pessoas, os professores se reinventaram para criar um modelo que, no primeiro momento, pelo menos, mantivesse o vínculo. Tá? Só que o tempo, a gente, eu me lembro lá em março, o professor Juan e os colegas, a gente achava que era coisa de 60 dias, olha, 60 dias tudo volta e não voltou. E os professores aí começaram a buscar outras ferramentas, as redes sociais foram fundamentais nesse momento, para que a gente pudesse permitir que o aluno continuasse construindo algum conhecimento ao longo desse afastamento. Mas aí a gente se depara, logicamente, com algumas dificuldades no momento. Eu acho que até a que mais avançou, com toda a humildade, foram os professores, porque eles buscaram, de uma certa forma, suprir isso. E eu tenho visto atitudes de professores assim, quase de emocionar a gente. Semana retrasada, eu conversei com 2 professoras de Canela que me abriram a caixa de mensagem delas. Elas atendem alunos de manhã, de tarde, de noite. Elas não estão preocupadas com o horário de trabalho delas. O aluno precisa estar à disposição. Então, isso aí já demonstra como os professores abraçaram esse momento. A segunda questão é a questão do acesso, tá, tecnológico dos alunos, né? Que aí também nós encontramos uma grande dificuldade. O interior de Canela e Gramado, eu sei vários casos de professores que estão indo nas casas levar as atividades, e novamente os professores, tá? Vamos adiante, né? Nós também temos aí que esse momento traz uma questão social muito presente, e nós vamos ter a escola particular, cujos alunos têm mais acesso à questão tecnológica e que se estrutura de uma forma mais rápida do que a questão pública, né?
isso vai fazer com que a gente aumente ainda mais a distância entre escola particular e escola pública. Tá? E aí nós entramos na questão do retomar, dessa retomada. Eu acho que esse momento, professor Juan, de uma retomada agora, ele é tão impactante, mas tão impactante na vida das pessoas, que não pode ser uma decisão de gabinete. Tem que envolver toda a sociedade para definir o formato dessa retomada. Eu até fico, professor Denise, eu sei que é da rede estadual, professor Denise, eu acho que o Estado, às vezes, ele é piadista, né? Porque no primeiro momento o Estado foi o primeiro a decretar o fechamento das escolas. Né? O Estado não paga seus professores e o Estado manda que as escolas voltem. Mas qual rede o Estado autorizou a voltar primeiro? A educação infantil, que não está sob o Estado, está na mão do município, e o ensino superior, que não está na mão do Estado. Ou seja, o Estado diz assim, voltem às aulas, não os meus alunos. O Estado é um grande piadista. Esse governo que está aí, desculpa, professor Juan, ele se elege em cima de um estelionato eleitoral, quando a gente vê uma questão de acusar o governador Sartori de atrasar salários por querer atrasar salários, lembre-se da Stella, história do fluxo de caixa, e agora uma decisão de gabinete, desconsiderando a própria FAMURS, manda voltar às aulas. Ou seja, eu apelo aos municípios que tenham bom senso, que discutam com professores, com pais e com alunos, inclusive, de que forma se dará essa retomada. Eu vi uma foto impactante essa semana de uma escola infantil em Caxias que voltou às aulas. E os alunos sentados numa classe preenchendo uma folhinha, desenhando. Professor Daniel, professor Denise, não é a escola que nós queremos. A escola é movimento, a escola é afeto, a escola é troca. E se isso não é possível, talvez a gente tenha que aprofundar ainda mais no modelo híbrido, para permitir que as nossas crianças não sejam ainda mais atingidas. Então, professor, nesse momento, e devolvendo a palavra até para passar para o professor Daniel, o apelo que eu faço, primeiro, que a gente considere tudo que foi feito esse ano, não é um ano perdido de forma alguma, porque as crianças estão via de regra, as crianças do Brasil estão onde deveriam estar, com seus pais. Né? Essa é uma coisa que é importante que as famílias pensam que não são filhos da Denise, nem do Daniel, nem do Gilberto, são filhos deles. Então, primeira coisa, se uma rede, várias redes tentando construir conhecimentos, passando por cima dos seus limites, eu faço essa homenagem aos professores, porque tem professor que nunca teve a familiaridade com o vídeo, por exemplo, e que botou a cara, dando a cara a tapa, tentando fazer algum vídeo, porque a Denise falou, quando não tem um professor presencial, às vezes o texto em si não comunica com o aluno, como comunica aquele professor que faz gestos, que explica. E tem um professor que fez, sem conhecimento nenhum, um vídeo no WhatsApp, foi até, por algumas famílias, ridicularizado, quando na verdade o que ele estava fazendo era o quê? É tentar ajudar ainda mais o filho daquelas famílias. Então, nesse momento, né, que a gente pese tudo isso, e que o momento, depois eu quero falar um pouco sobre o ano 2021, que tudo isso seja planejado com a comunidade. Se é professor Juan e professor Daniel e professor Denise, uma decisão que impacta a vida das pessoas, não poderá ser uma decisão de gabinete. Pelo contrário, temos que envolver todos para tomar a melhor decisão. Professor Gilberto, muito obrigado. E vamos procurar cuidar de nosso tempo. Não é um chamado de atenção, é uma súplica. A gente se empolga e isso é muito bom. Professor Daniel, eu quero agradecer primeiramente Lucas Brito, muito obrigado por ter facilitado esse acesso a todas as mensagens que estão chegando, dizer muito obrigado a Júlio Fiorio, Tolão disse tudo, muito bom, o Igor Barros também parabenizando a fala da professora e do professor Gilberto, o Gabriel Brinstop, parabéns pelo tema, que é importantíssimo. Obrigado, Gabriel, pela participação. Também dizer que tem gente que está deixando mensagem aqui e que vou ser injusto com alguém se eu não lembrar. Mas eu quero passar a palavra para o nosso professor Daniel. Professor, hoje, como estava bem falando o professor Gilberto e a professora Denise, talvez precisemos um olhar mais integrativo, um olhar mais multidisciplinar, entender não só a questão governamental, entender não só a questão da experiência educacional, quanto todo aquilo que representa esse aprendizado dessa pandemia. Você, de alguma forma, é testemunho
do que a pandemia representa no plano afetivo, psicológico, emocional. E nós estamos esquecendo de elementos que estão no meio de tudo isto, que são, não é que vamos voltar a deixar os nossos filhos junto com a gente. De alguma forma, tem muitas famílias onde muitos nos sentimos confinados, muitos nos sentimos presos. Muitas famílias têm nos seus lares membros economicamente ativos, desempregados, desanimados, desalentados, e que isso também contribui a um clima imperante nos lares, que também afeta o rendimento dos próprios alunos, sem contar a realidade dos professores que têm, as professoras que têm seus companheiros ou suas companheiras desempregadas. Isso é uma realidade. Então, esse olhar, tu como alguém, professor Daniel, que tem padecido a doença, também viveu e vive de perto essa realidade. Isso nos coloca em uma situação de manifestar aquilo que é uma experiência diferente e que pode contribuir a um olhar mais integrativo. Professor Daniel, bom dia novamente. Bom dia novamente aos amigos, quem nos acompanha. Eu tenho dito desde o início, professor Juan, que nós estamos vivendo uma maratona, né? Eu também, como tolão, achava que era algo de 30, 60 dias, mas logo, conversando com os médicos, com o diretor do hospital, o Márcio Slaviero me trouxe essa expressão: professor, não é uma corrida de 100, nem 200, nem 800 metros, é uma maratona, né? E nós vamos conviver com isso por muito tempo. Então, eu acho que uma coisa que nós precisamos nesse momento, mais do que qualquer outra, mesmo em situações difíceis, é o equilíbrio. O que tem faltado, inclusive, vou usar exemplo, né? Tem faltado lá a nível nacional, né? Nós precisamos de alguém com equilíbrio para conduzir. Assim como o Tolão também colocou sobre o Estado, que foi o primeiro a paralisar, ele traz uma escala de retomada que ela beira o ridículo. Primeiro, a educação infantil, né? E daí eu uso de uma experiência pessoal. A minha mãe hoje, ela vai fazer 4 semanas completa hoje de UTI, né, Covid. Meu pai ficou uma semana. Eu também tive complicações, né? Agora já também tenho os anticorpos, mas a gente continua sentindo alguns efeitos ainda, né? Porque ela é uma doença que ela te livra do vírus, mas ela deixa algumas consequências de cansaço, de falta de respiração. Então, ela é uma doença muito, muito forte, né? E um detalhe: meu filho que está na educação infantil, tem 3 anos, não sentiu nada, assintomático, provavelmente pegou o vírus. Então, obviamente, a gente não sabe por onde chegou o vírus na nossa casa, mas eu consigo imaginar o impacto de toda a educação infantil de uma cidade voltando, né, com um monte de casos assintomáticos. Qual seria o efeito disso na vida das pessoas? Quantos óbitos nós teríamos a mais? E a sobrecarga que a gente pode trazer de uma hora para outra para o sistema de saúde. Então, a gente tem que primeiro ter equilíbrio e ter cuidado. Eu acho que nós vamos ter que ter uma retomada, e ela não vai ser todo mundo ao mesmo tempo, ela vai precisar, sim, de um equilíbrio, e eu entendo que nós precisamos voltar primeiro com a universidade, né, com o ensino médio, tem que vir dos adultos para os menores, né? E outra coisa que o Tolão está trazendo, né, eu acho que é importante: não existe ano perdido, né? Eu vou trazer um ensinamento que o Gilney Benetti, que é o presidente do meu partido, sempre me fala, né? Filho de professora. Um dia ele falou para mim: professor, tudo é pedagógico, tudo é um ensinamento. A própria pandemia, ela é pedagógica, né? Quando vem alguém no meu gabinete aqui pedir algo para o privado, a gente tem que aproveitar esse momento e dizer: não, nós estamos aqui para trabalhar pelo público, né? Eu quero uma brita lá para minha casa. Não, para tua casa não tem como. Se for para a estrada lá que vai servir os moradores daquela localidade, nós vamos fazer um pedido para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Agricultura. Então, tudo é pedagógico, né? E a gente tem que também olhar para a pandemia
E esse novo modelo como algo pedagógico. Se me permite mais um minuto para passar para os colegas, os professores também tem sido pedagógico para eles. Muitos, eu inclusive, tenho uma certa dificuldade com a tecnologia, aprendi. Hoje eu já estou acostumado a participar de live, né? Nós também, né, Denise? A Denise fazia também aulas com os alunos, nós tínhamos os grupos de WhatsApp, ao mesmo tempo que antes da pandemia nós só tínhamos uma relação lá a cada 50 minutos por semana, quando tinha um período na aula, com o pós-pandemia também nos trouxe um outro tipo de relação com os alunos. Né? Então, óbvio, não é o que a gente falou no outro programa com o Gabriel Brito, que participou há pouco com uma mensagem, né, Gabriel? Não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo nível de aprendizagem. A aula presencial, ela traz um nível, uma relação, uma aproximação que eu entendo como mais adequada, mas nós estamos trabalhando com as armas que a gente tem, e eu acho que a gente vai falar mais adiante para finalizar sobre isso. Nós temos que olhar 2021, 2022. Eu acho que nós vamos, na questão de recuperação de conteúdo, nós não vamos recuperar agora, se voltar às aulas em outubro até janeiro, o conteúdo. Nós vamos ter que fazer uma nova reorganização da grade curricular, né? Um novo pensar agora nessa retomada, mas principalmente olhar 2021 e 2022, que também vão sentir os efeitos de 2020 na questão da escola e na retomada da aula. Muito bem colocado, professor Daniel. Queria voltar com a professora Denise, uma questão já mais pontual, que é assim, nós precisamos que essa retomada ela tenha uma palavra-chave, que é o controle do controle, o monitoramento. Seguido, escutamos falar em protocolos de saúde, mas a palavra protocolo nos sabe a formalidades burocráticas, quando, na verdade, a gente precisa instalar a cultura da prevenção. E a cultura da prevenção faz parte dessa ação pedagógica. Não adianta você querer controlar o seu colega, o seu vizinho, se você em casa não consegue manter os controles preventivos. Eu estou dizendo isso porque precisamos imaginar como vai ser o dia depois. E nós precisamos partir para esse cenário. Quando o professor Tolão falou a necessidade da adaptação, isso é que nem eu falou o professor Daniel também. Também aí é uma maratona. A gente não vai conseguir se adaptar de uma hora para outra. E como fazer para instalar uma nova cultura educacional? Vocês três são educadores. Vocês três, de alguma forma, são de essência política. E veja bem, se tem uma coisa que faz tempo que eu escuto, é reforma política, é reforma educacional. E não será que essa pandemia não vem para acelerar esses processos? Professora Denise. Bom, como tu falaste, né, de forma muito correta, essa parte de controle, adaptação, protocolos, são palavras-chave que nós escutamos hoje dentro da mídia, né, dentro de qualquer reunião. A preocupação maior seria essa. Como vamos conseguir conscientizar nossos alunos das atitudes, de como eles devem agir a partir de agora, quando as aulas retomarem? Não somente os alunos, mas a sociedade como um todo. A gente viu aí a dificuldade que nós tivemos das pessoas na utilização das máscaras, no distanciamento e tudo mais. Penso eu que isso vai ser bem complicado, bem difícil mesmo, trazer para dentro da escola. Nós temos alunos conscientes, eles sabem das ações deles, mas são jovens. Como diz o nosso querido colega, o Tolão, Gilberto, penso eu que o Estado começou de trás para frente. Com certeza começou esse calendário de trás para frente. Começou pela educação infantil, que penso eu que deveria ser o último a começar, o último a retornar.
querendo ou não, hoje os adolescentes, adultos dentro do ensino superior, os alunos da educação do ensino médio, eles têm um discernimento maior para poder compreender que o distanciamento é necessário, que o uso da máscara é necessário, que o uso do álcool em gel, distanciamento e tudo mais. Agora, como explicar isso para uma criança de 3 anos, 4 anos dentro da educação infantil? É muito complicado, vai ser bem complicado mesmo. Em relação à reforma da educação, uma das coisas que eu venho trazendo muito quando nós tínhamos reuniões na escola e tudo mais, eu acho que nós vamos poder ver a educação de uma outra forma a partir de agora. Uma coisa que nós não conseguiríamos ver se continuasse no meio presencial e que agora a gente viu que dá certo, que a gente pode utilizar, sim, plataformas digitais, aulas EAD, não precisamos transformar a nossa aula presencial em aula EAD, jamais. Mas o uso das plataformas, o uso das redes sociais, o uso da tecnologia dentro da escola, ela não é mais algo dispensável, ela é algo necessário. O aluno precisa disso, o aluno está engajado nesse meio, o aluno, não sei os demais professores, mas penso eu que os alunos tiveram uma capacidade maior em adaptação nessa nova forma online, porque eles já tinham conhecimento da tecnologia, que nós tivemos um processo de adaptação onde nós tivemos aula com os alunos também. Os alunos se tornaram professores também, a partir do momento que eles nos ensinavam a utilizar a tecnologia. E isso, como diz o professor Daniel, foi um momento de aprendizado. Sim, foi um momento de aprendizado muito grande para todos, para toda a comunidade escolar, professores, alunos, e sim, penso que sim, Juan, é o momento da gente repensar numa reforma educacional aí. Vou passar agora a palavra para o professor Daniel. Professor Daniel, esse chimarrão promete, certo? Mas entre as coisas que a gente não pode, eu também estou com meio democrático, chimarrão pequeno aí, sou urbano, sim, porque aquele rural um pouquinho maior. Dizer que a gente está parando a economia, a gente está parando a educação. E vou começar a pegar pesado para meus amigos aqui. Me desculpem, porque muita gente acha que nosso programa ele só fala bem aos convidados. Mas os convidados hoje são convidados especiais. De alguma forma, eles precisam nos trazer esperança na hora em que a gente não sabe o que fazer com a educação. Sim? E vamos convenir. Precisamos tomar uma decisão. É preciso, é justo e necessário saber como fazer essa retomada. Aqui, professor Daniel, não vou começar a pegar pesado com você que está meio pós-convalescente, certo? Não vou me aproveitar. Mas pode. Você... Tenha permissão. Tem permissão. Mas é assim, eu vou contar uma experiência aqui impulsionada pelo nosso programa. Em algum momento aqui a gente falou em desemprego, economia e pandemia. E daqui saiu uma solução a partir de, mais que fala cidadão, fazer cidadão. E o cidadão botou mão na massa e começou a agir. E eu sempre falo bem do Júlio Fiorio, porque dele nasceu aquela iniciativa, sim, impulsionada pela gente, mas quando a gente falou em desemprego, falou em economia parada, meu amigo Daniel, hoje eu tive a constatação que em 24, 48 horas, um sistema de WhatsApp que faça a conexão entre quem precisa de trabalho e quem precisa de trabalhadores, conseguiu se convertir em solução para 14 pessoas que estavam buscando trabalho. E aí a gente se pergunta, puxa vida, que coisa boa! E isso é sem custo para a pessoa que busca trabalho, que busca resolver. 14 famílias que estão conseguindo resolver como pagar as suas contas. Aí eu me pergunto, e vamos pegar pesado.
Parou a economia, parou a educação, mas a política não para. As eleições não param. Os poderes públicos, eles têm seu dinheiro no final do mês. E em tempos em que essa pandemia nos gera um processo de crescimento da desigualdade social, desigualdade de oportunidades. Por um lado, temos pessoas próprias da comunidade que se manifestam e se revelam como molas propulsoras da solidariedade. E, por outro lado, também temos aqueles outros que enfatizam naquela indiferença. Professor Daniel, eu estou pegando pesado porque eu sei que vocês podem mudar esse cenário. Eu hoje não tenho intenção de transformar esse programa em programa político, mas de alguma forma ele é um programa que precisa falar de política comunitária, precisa falar como resolver essa situação. O professor Gilberto falou muito bem que não é um problema só da escola, precisamos juntar todos os atores sociais para resolver essa situação, porque não é só uma. Da mesma forma, a gente precisa uma convergência social para falar de como resolver a situação da economia parada, de como resolver. E aí eu quero depois deixar uma bola quicando para o Tolão, que tem a ver com a questão de estamos juntos, Gramado e Canela, ou cada um joga a sua? Professor Daniel, por favor. Bom, eu vou repetir o que eu falei lá na minha primeira resposta: equilíbrio, né? E aí está a questão, né? Eu acho chave para nós resolver a maioria dos problemas: equilíbrio, bom senso. E cada ator político, né? E assim, tudo é política. O que nós estamos fazendo aqui, a política não é uma coisa ruim, a política é uma coisa boa. A política são as nossas atitudes. Então, cada ator, cada sistema por exemplo, no campo da educação, cada sistema de ensino, municipal, estadual, federal, tem uma responsabilidade. Por exemplo, na economia, quem tem capacidade de emitir mais papel moeda, ou de financiar a retomada da economia, ou de dar uma ajuda econômica para os municípios, para as empresas, é o governo federal, que tem feito em parte seu papel, né? Mas ele é o ator principal nesse sentido, e é dele que tem que ser cobrado. Óbvio, no município a gente também tem ações pontuais que podem ser feitas. Vou te dar um exemplo na educação. Tu falou sobre os vencimentos, né? Os nossos vencimentos, tanto dos professores, mesmo no Estado, mesmo pagando o salário atrasado, a gente tem recebido. Mas a gente tem trabalhado para receber esse salário, né? Eu, como vereador, ganho meu subsídio. Nós, na Câmara de Vereadores, nós diminuímos o salário para a próxima gestão e o próprio Executivo não deu aumento para nenhum servidor esse ano, né? Então, todos os servidores de Gramado também ficaram com os 7% do IGPM do ano passado, eles não receberam esse ano. Então, são ações pontuais que tu pode ajudar de uma forma ou outra. Vou dar um outro exemplo no município de Gramado. Então, os professores da rede ganham salário. Nós temos uma grande dificuldade, o Tolão também sabe disso, que é com a rede privada. Enquanto que na rede pública o sistema continua sendo mantido, hoje nós temos, ao mesmo tempo, a rede privada que passa por enormes dificuldades. Eu vou trazer uma notícia que eu fiquei sabendo nesse fim de semana. A rede cenecista em Nova Petrópolis fechou, está fechando o Frederico, a escola das mais tradicionais da região. Né? Por quê? Porque ela não consegue se sustentar durante a pandemia. Nós temos várias escolas de educação infantil, por isso que eu também entendo que nós temos que ter equilíbrio e bom senso para discutir a educação infantil privada, a escola privada diferente da pública, porque ela também tem necessidades diferentes, tem condições para estabelecer determinados protocolos. Mas o que a gente viu, por exemplo, lá em Caxias, numa escola lá, não sei de quantos alunos, 12 voltaram. A pesquisa sobre a rede municipal
quase 90% dos pais disseram que se as aulas presenciais voltarem, eles não vão mandar os seus filhos. Né? Claro, alguns têm onde deixar, outros não têm, então são casos que têm que ser, inclusive, vistos de forma individual, né? Mas nós precisamos retomar a economia, e se tem se feito isso, Gramado tem retomado de forma gradativa, nós também temos que retomar a educação. Acho que nós temos que retomar de alguma forma, eu também entendo que nós vamos retomar de forma híbrida, ou escalonando o número de alunos que voltam nas escolas, talvez como um reforço, como um apoio. Não vai voltar todo mundo de uma vez só, como na economia também não voltou. E outra, a gente tem que entender que esse é um problema mundial. Todas as economias estão sendo destroçadas. Não é só Gramado, não é o Rio Grande do Sul, Brasil, é o mundo todo, né? E nós temos que também saber cobrar de cada ator. Então, por exemplo, aqui em Gramado, o município está dando uma ajuda, né, para pagar os professores das escolas que se compra vaga. Então, o município o município compra vagas na educação infantil, assim como Canela fez. Lembrar que o ex-secretário Tolão fez uma revolução. Canela era uma das cidades que tinha o maior déficit de educação infantil na nossa região, e ele sanou com várias ações. Eu acho que uma delas foi a compra de vagas, né, Tolão? E essas escolas continuam privadas pagando esses professores. Então, para não se demitir esses professores, o município está dando um subsídio, está pagando salários, porque a lei permite, mas não é o município que vai conseguir pagar o salário dos desempregados. Isso é uma política nacional, quem mais arrecada é o governo federal. É dali que nós dependemos de políticas mais concretas de subsídio, de financiamento da retomada da economia. Acho que tem que ter essa coerência e esse entendimento também, né? Mas nós temos que olhar todos os casos com equilíbrio, bom senso. Por isso que eu usei o exemplo. As escolas privadas, elas têm que ser olhadas de forma diferente da escola pública, porque elas dependem do pagamento de mensalidade, diferente da escola pública que consegue, né, se subsidiar, né, com os impostos. Mas lembrando, os professores estão trabalhando. Esses dias eu até tive uma conversa assim, um pouco mais firme com um amigo meu, né, onde ele fez uma crítica, onde ele entende que os professores deveriam não receber o salário. Eu falei da experiência de como também é difícil o trabalho do professor, fazer live, mandar material, corrigir material. Tu acaba trabalhando muitas vezes. Eu tinha 13 horas em sala de aula, eu acabava trabalhando mais durante a semana do que as 13, porque tu acaba tendo também ter uma internet melhor. Eu tive que botar uma internet melhor na minha casa para poder fazer as atividades. Enfim, tu acaba tendo também uma dedicação especial. Então, tudo é o equilíbrio. A chave de tudo é o equilíbrio. Eu queria... Obrigado, professor Daniel. Eu queria ceder a palavra para o professor Gilberto. Se fala sempre em que Gramado e Canela somos todos um, que fazemos parte de uma unidade. Essa retomada, essa volta às aulas presenciais, ela seria uma oportunidade para agir conjuntamente? Ou são realidades muito diferentes, Gramado e Canela? Professor, só pegando, já entro direto no seu questionamento, mas uma questão que o senhor traz antes, né, que a economia, as escolas pararam e a política não para. Eu acho que, em primeiro, eu vou repetir isso, eu sou pré-candidato a Canela, mas fosse num país sério, não teríamos eleição esse ano. Ponto. Né? Teríamos todo o fundo partidário destinado ao combate à pandemia, né? E deixaríamos que as coisas fossem se alinhando, e o ano que vem, lá por maio, junho, faríamos a eleição dos prefeitos. Essa é uma opinião muito tranquila minha. Mas vamos adiante. A questão de Gramado e Canela pensar juntos, sim, é uma oportunidade ímpar para Gramado e Canela pensar juntos. Para Gramado e Canela tomarem uma decisão conjunta de como fazer essa retomada. Aliás, professor, Gramado e Canela perdem a chance de crescer como região. E a gente sempre fala em integração, a gente sempre fala
em planejamento conjunto, e o que nós não fazemos é isso. Eu brinco muito com as pessoas, né? Nós temos, Gramado e Canelas são muito fracas em transporte coletivo, por exemplo. Porque nós temos 40 mil pessoas em Gramado e 40 mil pessoas em Canela. Quando pensamos isso, são dois sistemas que economicamente não são tão viáveis. Agora, se nós vencêssemos a legislação, inclusive estadual, e tivéssemos um modelo de transporte coletivo que envolvesse as duas cidades, nós estaríamos falando numa população de praticamente 100 mil pessoas. Aí nós teríamos um negócio atrativo para atrair empresas e investimentos para esse setor. Eu só estou pegando esse exemplo. Na questão da educação, né, volta a Canela às aulas. Se a gente pensa na prevenção, eu tenho professores de Canela trabalhando em Gramado, tem professores de Gramado trabalhando em Canela, e se a gente está colocando risco, eu estaria espalhando risco para toda a região. Eu coloco junto aí São Chico, Gramado e Canela, dentro das suas redes municipais, tem muitos professores de São Francisco de Paula. Então, eu acho que é a hora de sentar... E aqui, ó, casualmente, Canela e Gramado tem dois prefeitos do bem. Tem o prefeito Constantino em Canela, o prefeito Fedoca em Gramado, suas equipes, a professora Gorete lá, a professora Ana Paula aqui. É hora de sentar de uma forma conjunta e estruturar. A gente já faz, os últimos 3 anos, professor Juan, a gente já fez isso conversando com a ex-secretária Gilson a questão dos calendários, né? Porque nós temos várias coisas que atuam em conjunto. Tem uma questão mesmo, que as pessoas não sabem. Na divisa de Gramado e Canela, tem alunos que Gramado atende para Canela. E alunos que Canela atende para Gramado. Lá com São Chico é a mesma coisa. Tem alunos de Canela que São Chico atende para a gente, e a gente atende alguns de São Francisco. Por quê? Porque economicamente, geograficamente é mais racional. Então, se a gente conseguir pensar, planejar e nos entender, professor, nós podemos aproveitar desse momento e crescer como região, não só no aspecto educação. E uma questão, que aí, professor, na questão economia, educação, né, pegando uma fala da professora Denise, que ela até fala da educação infantil, e eu concordo com ela, né, novamente aí, olhando uma questão filosófica, claro que a gente entende que muitos pais precisam da escola infantil para deixar a sua criança ok, mas aí nós temos que pensar que o Estado nos remete a um passo atrás da educação. Já não são mais escolas infantis, são as velhas e boas creches, ou seja, apenas o cunho social de cuidar do filho de alguém. E nós evoluímos no país quando transformamos as nossas creches em escolas e aproveitamos desde o berçário 1 até o pré-2 para desenvolver essa criança. É para isso que serve a escola. É para motivar, incentivar, fazer com que essa criança cresça. E não apenas para cuidar das crianças. Entende? E eu acho que nesse momento a gente deu um passo atrás. Não, eu acho que tudo pode ser construído, sim. E muitas vezes a minha tese não é a tese correta. Mas eu acho que o governo do Estado sinaliza um grande passo atrás quando ele olha as crianças apenas como um professor. O professor não é um cuidador. O professor é o catalisador do crescimento dessa criança. E é fundamental que a gente pare de olhar o professor apenas como o tio da creche. O professor não é o tio da creche. O professor é um professor formado com qualidade, com qualificação e com técnicas para motivar e propiciar que essa criança desenvolva não o conteúdo do português, da matemática, assim por diante, mas questões socioemocionais, com valores, com respeito, uma série de coisas. Eu brinco muito, professor Rui, aí, onde é que muitas crianças dessas aprendem a usar o garfo e a faca? Lógico, no nosso tempo, foram nossos pais. Só que em função da necessidade do mercado de trabalho, essas crianças estão aprendendo a respeitar a fila, a questão de usar os talheres, a questão de partilhar brinquedos com o colega, de respeitar o colega, sabe onde? Na escola infantil. E se ela não pode ter... nós não podemos esquecer que essa escola infantil não é um depósito de criança. Então, esse é um desabafo meu, desculpa, professor, mas é um desabafo que eu falo, que se olha as escolas como escolas. Sabe? Não é nem escolinha, é escola de educação infantil. Que se a gente conseguir manter esse crescimento, quem vai sair ganhando é justamente o nosso cliente, eu não gosto de palavra, mas é o nosso grande cliente, que é a criança. Obrigado, professor Gilberto. Colocação muito pertinente, muito oportuna, muito apropriado. Eu queria, antes de ceder a palavra para o professor Daniel, dizer que me lembrava de um comentário que em algum momento fez em alguma palestra o professor Leandro Carnal, em um Connection aqui em Gramado. Ele contava a história, acho que foi ele que contou, a história de um dia que ele foi, uma noite, que ele estava em um restaurante, ter sido convidado,
na Finlândia. E ele estava sentado nas mesas para jantar, e de pronto, naquele silêncio do restaurante, começou a se ouvir um aplauso cada vez mais crescente. E as pessoas começaram a aplaudir e ficar de pé. Então, ele se surpreendeu e perguntou para sua anfitriã quem era a pessoa que estava entrando. Se era alguma celebridade da política, do mundo das artes ou do espetáculo. E a pessoa respondeu para ele: é um professor. Aqui nós temos por princípio o reconhecimento do professor, além de todas as profissões, porque é aquela que cria e forma as outras profissões. Esse comentário, ele me fez arrepiar naquela hora. A gente sente aquilo que nós chamamos em psicologia de emoção positiva. A emoção positiva é uma vibração altíssima que só pode vivenciar aquele que faz o que gosta e que percebe a necessidade e a satisfação de você atender a expectativa criada pela outra pessoa. Leia-se aluno, leia-se colega, leia-se diretor de escola, leia-se pai, mãe. Porque o professor muitas vezes é o pai do aluno. O professor muitas vezes é a mãe do aluno. Muitas vezes o professor é avô ou avô do aluno, ou irmão, ou amigo. E aquilo nos remete a uma outra situação, que representa aquilo que colocou a professora Denise. É de fato que um bom professor, ele deve ensinar o que o Google não ensina. E para você ensinar o que o Google não ensina, você precisa conhecer o aluno. E não é através de algoritmos que você vai conhecer. Isso é o sistema tecnológico que usa. Você precisa estar sincronizado. Você precisa estar em sintonia. E aqui vem a palavra-chave que tem a ver com o que o professor Gilberto falou, a adaptação. Eu chamo de empatia funcional. Se colocar no lugar do outro em tempo, espaço, pensamento e sentimento, que não é brincadeira. Eu quero ir para a parte final, pelo menos aquela ronda de manifestações finais, e a gente gostaria que a gente possa se estender mais, mas a gente tem que sair do papel e a gente precisa retomar. Porque o novo normal tem algo de novo, mas tem algo de normal. E a gente precisa definir e se sentar e, de alguma forma, consensuar como será esse dia depois. Porque temos muitas evidências, mas, sobretudo, temos muitas consequências, efeitos colaterais dessa relação doente com a doença. Temos muitos amigos perdidos, muitos colegas perdidos, muitas vidas perdidas, muitas famílias que ficaram sem os seus seres queridos. Então, é como que um tsunami passou e outro está passando. Existem dois tipos de furacões. Aqueles de um rádio grande de ação, que ele se movimenta lentamente, e aqueles outros que são furiosamente mais velozes e mais devastadores. Para o caso, qualquer dos dois acaba sendo devastador.
essa experiência absolutamente invasiva que a família e a comunidade educativa vive com essa pandemia, precisa que tenhamos novas lideranças que estejam à altura da circunstância. Professor Daniel, eu vou pegar mais leve agora, sim? O que você espera, como será essa retomada, por favor? E como damos resposta à nossa comunidade? Porque, por um lado, temos os pais, que quem tem trabalho quer que alguém cuide de seus filhos e que seus filhos, que são um pouquinho maiores, possam voltar a estudar normalmente. Temos outras situações, que são pais desempregados que não sabem como vão continuar sua vida econômica e social. E também temos aqueles que já perderam pais, mães, irmãos, filhos pela pandemia. Então, como encontrar esse ponto do equilíbrio que você falou? Isso, é o equilíbrio, né? Acho que é a chave de tudo. Primeiramente, né, Rua, tem que se voltar com segurança, né? A secretária Maria Goretti, aqui em Gramado, tem falado muito sobre isso. Gramado só vai voltar se tiver uma análise de especialistas, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas, né? Existe não é um gabinete de crise da educação, mas um conselho, eu acho que até o nome dele é COI, enfim, que faz parte do Conselho Municipal de Educação, membros da secretaria, professores, pais, que têm discutido a retomada. Há uma série de EPIs já comprados também, ou em processo de compra, que nós vamos precisar de tapetes sanitários, vamos precisar de medidor de temperatura, de álcool gel, de todos esses protocolos que eles não vão terminar em 2020. Nós estamos com outra questão, assim, nós estamos tirando da cabeça. A gente está criando uma sensação de que 2020 vai terminar e que tudo vai acabar. A gente tem que lembrar, é uma maratona, é um processo. Então, nós temos que pensar 2020, essa retomada gradual, mas pensar 2021, pensar 2022. Escutar os especialistas. Por exemplo, Gramado, nas últimas semanas, tem vivido o auge da pandemia, com 30 casos praticamente diários, 27 numa média, foi feita há uma semana atrás, de casos dia. Então, nós estamos num momento de maior contágio. Nós paramos antes, não deveríamos ter parado, mas se nós tivéssemos continuado lá atrás, com a vida normal, nós estaríamos num momento muito difícil. E, eventualmente, nós estamos tendo nosso hospital, não em colapso, mas ele está estressado, ele vive um estresse, porque aqueles profissionais estão há muito tempo trabalhando já, muitos profissionais também pegando Covid. Nós temos que escutar os pais, os professores, os alunos, nós não podemos deixar de escutar, a volta também tem que ser nesse sentido, e ela tem que ser gradual, né? E eu acho que nós vamos ter que continuar esse modelo híbrido, né? Parte através da tecnologia, isso é uma coisa para nós avaliarmos também. Nós precisamos pensar em uma... Professor Daniel, me permite uma interrupção? Na prática, como a gente sai do papel? É dizer, a gente pode fazer uma reunião virtual, conselho de pais e mestres virtual, e trabalhar, e ter o consenso, e começar a articular ações concretas. É dizer, o que está faltando no meu modo de ver, eu sou professor, jornalista, venho das letras, da educação física, e o que acontece? Que é o que eu estou sentindo? Que está faltando uma comunicação plena, onde todos possamos estar identificados, representados, e que possamos tomar uma decisão conjuntamente. Aí eu digo, precisamos cuidar dos protocolos. Maravilha. Os protocolos, eles têm ações concretas, não econômico, mas têm decisões políticas, governamentais, mas têm decisões sociais, mas tem necessidade de que a maioria, pelo menos, se manifeste. E eu acho que a gente precisa deixar claro isso e trabalhar essa questão concreta. A gente tem condições reais de voltar nesse 2020? Sim ou não? Porque sim, porque não? O que falta? Como sair do papel? Como entender
o que os demais pretendem que a gente entenda. Estamos sendo transparentes e estamos conseguindo representar a necessidade da população. Precisamos instalar uma cultura de prevenção que nos permita ouvir o outro e lidar com a diferença para chegar a um consenso e ir juntos. Precisamos aprender juntos, sim, mas é como que, de alguma forma, esse sistema remoto nos está colocando numa situação perigosa de ser espectadores e ser menos protagonistas. Não se confundir a realidade virtual com a realidade. Terminou, Juan? Professor. Mas, Juan, o concreto é isso. Por exemplo, o diálogo. A Secretaria Municipal em Gramado Educação tem feito entrevistas, fez entrevistas. Ele pediu se os pais mandariam os alunos e quase 90% disse que não. A FAMURGS, que é a Federação Municipal, né, através lá do meu amigo, prefeito de Taquari, o Maneco, também consultou e mais de 90% dos municípios dizem que não vão retomar agora porque não há segurança. Qual é a proposta dos pais? Não é uma decisão minha. Mas, assim, como é que eu vou dar uma proposta? Como é que eu vou te dizer quando retoma as aulas? Eu não tenho condições de fazer isso. Não é eu que decido. Eu acho que só vai retomar as aulas presenciais, por exemplo, em Gramado e Canela, quando diminuir o contágio. E por isso que eu estou falando, concretamente, o que os municípios têm que fazer? Tem que ter os EPIs comprados, tem que estar a estrutura pronta para quando os alunos voltarem. Tem que ter a segurança... né, de um aval da Secretaria lá da Municipal, Secretaria Estadual da Educação, da Secretaria Municipal Estadual da Saúde. Isso é o concreto. Eu não tenho algo concreto de dizer, vou voltar em outubro, ou vou voltar em novembro. Aí é achismo da minha parte e um chute. Se tu quer um chute, eu acho que se nós continuarmos, pelo que eu estou avaliando, há uma diminuição do contágio, inclusive no Brasil, há uma estabilidade no Rio Grande do Sul com possibilidade de diminuição do contágio. Isso nos permite agora, em outubro, provavelmente, iniciar essa retomada gradual, mas não pela educação infantil na escola pública. Eu acho que o Estado deveria ser o primeiro a voltar com o ensino médio. Da educação pública... Aí você colocou uma situação concreta, pontual. Existe um entendimento, um consenso, um critério de que essa decisão é questionável. E não se questiona. Não entendi o que tu quis dizer, Juan. Desculpa, não compreendi. Estamos questionando que a decisão governamental, leia-se governação, inicia justamente da forma errada. Como se defende o município? Como se defende a sociedade? Mas é isso. A Undime tem feito isso, a FAMURGS, no caso de Gramado, a própria secretária da Educação já disse que não vai voltar agora em setembro. Isso é concreto. É a defesa do que eles compreendem, porque eles querem ouvir os especialistas. O entendimento hoje é que a educação infantil pública não vai ser a primeira a voltar em Gramado. Né? Isso é concreto. Né? Isso é uma defesa. Mas eu digo que uma coisa ela não depende, ela tem que caminhar junto com as outras. Por exemplo, as escolas têm que estar estruturadas para a volta. Não importa se é quem volta. A escola de educação infantil, a fundamental, as escolas de ensino médio precisam voltar com a compra já dos EPIs, com o aval dos especialistas, né? Mas isso não é algo definitivo. Ninguém tem a resposta. Inclusive, quem tem voltado tem recuado. Nesse momento, aconteceu em algumas situações, né? Aconteceu em outros estados. Professor Daniel, eu quero passar a palavra e a bola para o professor Gilberto. Curiosamente, saúde tem comitê de crise ou tem um grupo que avalia e monitora essa situação. Não deveria acontecer a mesma coisa com a educação, enquanto a monitorar as ações a seguir e aquilo que é preciso alcançar como objetivos e prazos para que aquilo possa ser, de alguma forma, uma retomada gradativa, planejada ou pelo menos controlada?
Bom, professor, é lógico que a educação, e eu posso dizer assim, várias secretarias ficaram ao longo desse tempo sempre tentando se preparar para essa volta. Eu vou recordar aqui em Canela, nós paramos, se não me engano, dia 19 de março, né? Dia 3, 4 de abril, a gente já teve uma reunião enorme na secretaria, em conjunto Educação e Saúde, para saber o que fazer na volta. E se fez uma pesquisa com todos os professores para saber quais eram os medos e as inquietações para a volta. E trouxeram para nós 200 questionamentos. A gente repassou isso para a saúde e aí, tecnicamente, o pessoal da saúde foi respondendo um a um. E se chegou a formar um protocolo que, para nossa felicidade, depois o governo do estado fez algo bem parecido, né? Porque nesse tempo que não se está tendo aula, ninguém ficou parado. Né? A gente está sempre pensando em preparar a escola para a volta. Aí entra a questão dos protocolos, das EPIs. E sim, em algum momento teremos que voltar. Eu brinco muito, professor, ao longo desse ano de educação, junto com a professora Ana Paula, junto com o próprio prefeito Constantino, nós preparamos uns 3 calendários. Por quê? Porque nós tínhamos algumas datas previstas, se lembram? Né? E a gente sempre dizia, eu tenho que me preparar para essa data. Por quê? Porque eu não posso esperar que amanhã chegue na data e eu não saber o que fazer com a escola. Então a gente se preparava antes. Agora, é fundamental, deixe bem claro, que tudo que nós pensarmos para a volta poderá ser, entre aspas, desmanchado, desconstruído em 1 ou 2 dias de convivência. Porque nós estamos com uma expectativa. E essa expectativa, por mais discutida e planejada que ela seja, talvez não seja a expectativa que os nossos alunos tenham na volta. Então, nós temos que pensar sim a volta às aulas. O que não quer dizer que a gente tem que voltar amanhã. Mas nós temos que planejar, sim, a volta às aulas. Eu faço um apelo aqui, professor, que esse final de ano seja muito aproveitado para planejar 2021 e 2022, como o Daniel falou. Porque o próprio Conselho Nacional de Educação, ele prega que esse ano deverá haver progressão automática. Há um parecer indicando a todos que deva haver... haviam 3 caminhos: o cancelamento do ano letivo, né? Havia também estender o ano letivo por meio de 2022, ou progressão automática e um repensar em termos de reforço e plataformas de reforço a partir de 2021 e 2022. Eu acho que hoje, tá, o pensamento majoritário é que 2021 e 2022 a gente tenha os alunos com progressão automática, mas com uma coisa muito interessante. E aí o ensino híbrido, professor, ele veio para ficar. Talvez a gente possa usar a aula presencial conjugada com o ensino híbrido para quê? Para, numa comissão técnica e tal, a gente possa dar reforços aos alunos naquilo que eles necessitarem. E aí, a volta dos alunos, um diagnóstico de como os nossos alunos voltaram, né, vai ser fundamental. Para mim, o segredo eu não vou chamar de recuperação, mas vamos dizer assim, pode ser esse termo mesmo de recuperação, de conteúdos e da qualidade da vida estudantil desses alunos, vai passar pela avaliação diagnóstica a ser feita na volta às aulas. Porque aí, o que acontece? Tal turma tem uma dificuldade em matemática. Para aquela turma, tu cria um trabalho específico em matemática. Tal turma tem uma dificuldade muito grande na linguagem, vai criar esse reforço. E não fazer uma coisa padrão para toda a escola, até porque os alunos eles são diferentes e eles vão voltar muito mais heterogêneos ainda do que eram. Então, essa é, para mim, tá, talvez assim, o grande apelo desse final de ano, continuar planejando voltas às aulas, sim, envolver a comunidade, aí o Daniel tem razão. Nós temos uma decisão que vai impactar toda a sociedade, ela tem que ser chamada para dentro e vai ter que tomar junto com o gestor essa decisão. E as pessoas que estão no poder hoje, prefeito Constantino aqui, prefeito Fedoca, secretário Ana Paula, secretário Goretti, aproveitar esse final de ano para planejar 2022, 21 e 22. Porque se nós aproveitarmos agora, quando eu falo em planejar isso, que por favor nunca se esqueçam dos professores. Tá? Porque depois os recursos e as ferramentas terão que ser desenvolvidas por eles, tá? Porque o professor Juan, quando deu a pandemia, e eu falo isso abertamente, quem quiser me criticar pode criticar, eu recebi 200 plataformas mágicas para vender, até num preço baratinho, era por número de alunos, né? Só que Canela tem 10 mil alunos, 5 mil alunos no município, Gramado mais 5 mil, então eram as vendas fantásticas, assim, eu recebia todo dia um vendedor. Porque, na verdade, muita gente olha a educação apenas como como primo rico das prefeituras, porque tem orçamento, e fica, de certa forma, achando que ali há um campo fértil para ganhar dinheiro. Só que nós que estamos dentro sabemos que nós não temos dinheiro para todas as demandas da educação,
falta dinheiro, inclusive, professor, só pegando uma fala, professor Rua, uma fala sua, a questão do público e salários, o Fundeb em 2000, o repasse do Fundeb, que é o grande fundo de manutenção da educação, ele teve uma queda expressiva em 2020, Canela já deve estar com déficit quase 3 milhões, Gramado deve estar parecido com isso também, né? Em Gramado e Canela, vou falar de Canela agora, todas as convocações foram cortadas, os diretores de Canela aqui fazer uma saudação muito especial, todos eles perderam o seu adicional de direção, que é justo, porque por ser diretor faz jus ao FG. Todos foram cortados a remuneração e ninguém se negou a continuar exercendo o cargo, né? Que é a forma, quando não se tem dinheiro, tem que se cortar em algum lugar, e aí teve que se cortar ali, né, professor? Então, o meu apelo é, não percam esses 4, 5 meses que faltam para planejar o próximo ano. Isso vai ser fundamental, mas não esqueçam os professores. Obrigado, professor Gilberto. Vamos com a profe Denise. A professora deve ter observado com muita atenção a manifestação e a fala do professor Gilberto e do professor Daniel. Sim. Como continuamos, sim, professora? Eu acho muito interessante a fala do professor Daniel, professor Tolão, em relação à preparação para a volta. Como eu disse na minha primeira fala ali, nós teremos um segundo processo de adaptação. É isso que eu venho dizendo. Nós teremos que nos adaptar novamente às aulas presenciais. E agora de forma totalmente diferente, porque nós teremos que criar protocolos de segurança, nós teremos as compras dos IPIs, a gente tem que ter todo um processo de sanitização. Só que, assim, eu acho fundamental, uma das coisas que talvez a gente esteja deixando para trás, é o processo de adaptação emocional do aluno. Aquela parte onde o querido professor Gilberto ali comentou que somos heterogêneos. Talvez voltaremos mais heterogêneos ainda, com certeza. Uma coisa que eu consigo visualizar dentro da sala de aula é que cada aluno é um aluno. Nós não temos um grupo de alunos com uma caracterização única, onde pode-se dar uma avaliação de uma forma única. Como ele colocou muito bem isso, cada aluno é de uma forma diferente e cada aluno vai trazer muita informação nessa retomada das aulas. Eles trarão muitas informações. Cada um vai ter a sua história de vida, cada um perdeu um ente querido, cada um... Oi? Tem uma colocação aqui da Fernanda Gessler, justamente a escola, além da questão de aprendizado de conteúdos, é importante para a afetividade e como isso está sendo pensado. Assim, bem de encontro com aquilo que está se manifestando, ok? Exatamente. O processo afetivo, como eu comentei lá no início, eu acho que uma das principais formas, a maior dificuldade dos alunos foram se adaptar a esse processo afetivo, porque os amigos deles se encontram dentro da escola, muitas vezes a atenção que o professor dá dentro da escola, não só como professor, mas como você mesmo comentou, como um pai, como vô, como colega, como amigo, eles têm essa amizade com o professor. Eu que tenho dentro da sala de aula já há 10 anos esse processo, eu conheço, reconheço esse afeto que nós temos com os alunos. Eles procuram na gente, muitas vezes, sanar o que falta, o sentimento que falta, uma atenção que falta mais, porque a gente compreende também que dentro da família os pais trabalham. Hoje nós não temos a família de antigamente, nós temos uma família diferente, e os alunos, as crianças estão sendo criadas de uma forma diferente, muitas vezes a atenção dos pais estão sendo sanadas por rede social e por um brinquedo, por uma atenção diferenciada. Então, assim, esse processo que nós vamos ter de adaptação, com certeza a parte afetiva vai ser uma palavra-chave, vai ser um critério muito importante que nós vamos ter. Eu acho que os alunos vão precisar de um acompanhamento psicológico junto com a parte psicológica da escola, a equipe psicopedagoga, vai ser bem interessante esse trabalho. E árduo, né, com certeza, vai ser um trabalho difícil, mas é um momento de aprendizagem, como o professor Daniel aí comentou, vai ser um momento de aprendizagem, foi um momento de aprendizagem. Eu espero que a gente se torne seres humanos bem melhores depois de tudo isso. Muito obrigado, professora Denise. Meu amigo e colega jornalista também, Lucas Brito, por favor, se soma a nossa
a nossa mesa. Eu queria dizer, Lucas, uma manhã muito iluminada, que a gente teve a oportunidade de ouvir vozes extremamente valiosas, que colocaram luz em um tema que a gente tem recebido muita demanda da comunidade, refletir, pensar, como imaginar essa retomada, como voltar, por que não voltar, e por que voltar pode ser importante. A Fernanda volta a agradecer a professora Denise, sim. E, mais uma vez, a gente tem o privilégio de contar com a presença de pessoas, de seres, que amam o que fazem, Lucas, sim. E isso é um grande facilitador para encontrar as melhores respostas a perguntas que são muito fortes, são pertinentes, a população demanda questões muito pertinentes, e a gente sabe que nem todo mundo tem a resposta certa. Então, eu peço desculpa para meus convidados hoje, se em algum momento a gente teve que pegar pesado ou cobrar coisas, porque a gente representa o que é o sentir e pensar da população, de alguma forma, da comunidade educativa como um todo. Lucas, tu acompanhou por trás das câmeras, certo? E eu, antes de convidar a nossos convidados às considerações finais, eu queria ouvir justamente tua opinião, teu parecer de como tem sido esse fluxo, até porque tu recebe primeiro as mensagens e as colocações de nossa audiência também, que isso é muito valioso. Realmente eu fico observando aqui e eu imagino o peso, né, que está nas costas dos professores, né, não só agora nesse período, né, porque a expectativa é muito grande. Eu sou um eterno aluno, né, um eterno aprendiz, e eu já me frustrei muito com os professores, porque a minha expectativa é tão grande, assim como a admiração, até mesmo afetiva, que eu acho que foi falado ali de forma muito pertinente, essa parte afetiva. A gente olha muitas vezes para os professores como mestres, como pais, como, né, pessoas acolhedoras, e são seres humanos que também têm os seus problemas e muitas vezes, né, tentam blindar o aluno, porque o aluno está, principalmente nas séries iniciais, né, o aluno está começando, enfim, e eu agora estou tendo a oportunidade de fazer uma pós que tem a temática de educação e cultura, pelo polo da UAB em Gramado, né? E uma das reflexões hoje é sobre educação permanente, porque a educação não é só na sala de aula, né? Hoje eu vejo um esforço, seja aí os secretários, né, de educação, os professores também tentando oportunizar os alunos a abrirem, né, os seus horizontes, não somente em sala de aula, mas também promovendo atividades fora de aula, extra classe, né, projetos. E isso é muito bacana, isso é uma missão, né? Assim como também se percebe que tem professor que tem uma vocação para isso. E a vocação, ela não está necessariamente no diploma que esse professor tem, e sim naquela entrega de vida que o professor tem. Assim como a gente também tem aí o professor Daniel, que é professor, que está se engajando como político também. De certa forma, todos que estão aqui hoje com a gente estão se colocando à disposição também, e é uma construção muito bacana e que com certeza gera, de alguma forma, um desgaste, né? Então eu me coloco aqui também como cidadão, né, tentando, de alguma forma, compreender, porque é muito fácil eu criticar os professores que estão tentando fazer, os políticos, né, ou criticar o meu pai porque ele não está me dando a atenção que eu gostaria, o meu professor, né? Então, de alguma forma, eu me coloco aqui também como alguém que quer compreender e que quer somar junto com vocês aí nessa caminhada, e se por algum momento eu criticar, posso, como ser humano, também estar desabafando, mas, sobretudo, também demonstrando o respeito que eu tenho, porque se eu não tivesse respeito com vocês, professores e políticos, eu ignoraria, que eu acho que a indiferença é o que mais machuca. É tratar com indiferença aqueles que estão se colocando à disposição de fazer alguma coisa para buscar dias melhores, né? Então, parabéns aí a todos que se dedicam, muitas vezes de forma
de forma assim que não aparece, né? Que nem tudo aparece, mas eu reconheço. Muito obrigado aí pela dedicação de vocês. Isso aí, muito bem, Lucas Brito. Eu quero ir para as considerações finais, agradecer muito, especialmente, a participação de todos vocês, sim? E então, queria começar com a prof. Denise, seguir com o professor Daniel e encerrar com o professor Gilberto. Juan, eu queria te pedir autorização para ler um pequeno trecho de uma postagem minha, logo que iniciou, no primeiro mês, ali, os primeiros 30 dias que iniciaram a quarentena, e eu percebi não somente os alunos entrando em contato comigo, mas os pais também entrando em contato comigo, pela dificuldade com que eles tinham em estar agindo como professores em casa. É algo bem pequeno, 1 minuto, 1 minuto e meio, peço autorização para leitura. Tutorial para a quarentena, por professora Denise. Como ensinar a lidar com o filho que virou seu aluno? Primeiro, é apenas 1 ou 2. Imaginem que em uma sala real existam uns 30 ou 40. Sente na frente ou ao lado dele, se assim achar necessário. Olhe em seus olhos, pegue suas mãos, não fale nada, apenas escute. Escute. Quarto, não imponha medo, conquiste a confiança e, consequentemente, o seu respeito. Quinto, lembre-se, nem sempre é você que está certo e, às vezes, a razão é de ambos. Sexto, depois de escutar, fale. Não fale o que ele quer ouvir, mas sim o que ele precisa ouvir. Você tem mais experiência que ele e é o suficiente para aconselhá-lo. Sétimo, caso não saiba o que dizer, não se preocupe. Diga que vocês irão achar uma solução juntos e a achem. Sempre. Eles esperam isso de nós, professores, e agora de vocês, pais. Ria com ele, chore com ele, chame a atenção, diferenciando o certo do errado. E sempre que você estiver errado, admita. Isso forma caráter, transfere princípios. Ele saberá futuramente aceitar e admitir e corrigir seus próprios erros. Está terminando. Quando estiver cansado, se cale, olhe para eles e sinta. Só sinta. É inexplicável. É combustível para te fazer seguir em frente. E por último, quando os problemas deles forem os seus e vice-versa, você perceberá que não tem mais como separar vocês. É uma mistura homogênea, rica em amor, dedicação, respeito, esperança. Esperança de que está ajudando a formar aqueles que construirão um novo mundo, um mundo melhor. É assim que eu faço em sala de aula há mais de 10 anos. Por enquanto está dando certo. Ainda sei pouco. Tenho muito que aprender. Mas quase tudo que eu sei, aprendi com os meus alunos. Seria isto. Muito obrigado, professora Denise. Muito emotivo, muito lindo. Professora Daniel. Agradecer a todos, em especial o professor Juan e o Lucas Brito, né, por estar fazendo esse trabalho de discutir as questões da pandemia, né, a economia, a educação, a saúde, enfim, como um todo. Agradecer a professora colega e professora Denise também pela participação, o ex-secretário Gilberto Tegner, mas eu gosto de chamar de Tolão, conheço ele há muito tempo como Tolão, né, e dizer que é isso, né, o importante é estar debatendo, construindo, né, para que a gente possa achar de forma conjunta, democrática, soluções para esse momento, que é um momento mais complicado, pelo menos nos meus 41 anos que eu vi da humanidade. Muito obrigado, professor Daniel. Com a palavra, professor Gilberto Tegner. Bom, então, muito obrigado a todos, a quem acompanhou o debate, ao professor Juan, ao Lucas, professor Denise, prazer lhe conhecer, também ao Daniel, que é um amigo de longa data, e que bom, Daniel, que tu está na política, que bom que mais gente de bem venha para a política tem que ser, as pessoas de bem têm que se apropriar da política. Eu brinco muito, sabe, as pessoas más, né, elas têm uma capacidade fantástica, que é de ocupar espaço. Então, as pessoas de bem não podem deixar espaço a ser ocupado. Vamos impregnar essa política de pessoas do bem para tomar conta dos rumos da cidade, olhando pelo bem da coletividade, não pelo seu interesse pessoal.
O tema, muito obrigado, acho que temos que discutir sim. Eu vou repetir pela terceira vez um apelo, essa decisão tão impactante para a sociedade, não deixem a sociedade fora dessa tomada de decisão, não tomem isso em gabinete, né? Mas fundamentalmente que o tempo é um produto perecível, nós não podemos perder esse final de 2020 para planejar os outros dois. Vamos começar agora um apelo aqui, na nossa região, aos 2 prefeitos, às 2 secretárias, ao prefeito Marquinhos, de São Chico, à secretária Ana Paula, vamos planejar agora 2021 e 2022, para que a gente chegue ali adiante já com tudo prontinho, que as aulas vão voltar, não teremos o normal, como o Daniel falou corretamente, não vai ter uma chave de luz que desliga e volta tudo ao normal, mas nós vamos voltar. E nós vamos voltar, se Deus quiser, ainda melhores do que fomos em 2020, porque nós vamos ter uma família que vai... Talvez 2020, professor Juan, tenha feito as famílias entenderem a importância da escola. Talvez lá em 2021, quando a gente chamar as famílias para discutir, as famílias vão começar a participar. Porque, via de regra, quando a gente chama as famílias na escola, vem justamente aquelas famílias que, em tese, estão todo dia dentro da escola, porque aqueles que mais precisam não aparecem. E agora todos, indistintamente todos, terão que dar valor a essa escola. Um abraço a todos vocês, um abraço à comunidade de Canela, de Gramado, toda a região. Obrigado, Lucas, pela oportunidade, estamos à disposição e que Deus abençoe esse momento. É o momento de nos darmos as mãos, pensarmos juntos e vermos que não estamos sós no universo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Juan, me permite só um pouquinho que eu acabei me emocionando ali com a minha fala e acabei esquecendo de fazer um agradecimento especial pela oportunidade de estar podendo participar o colega por um tema tão importante que é a educação. Eu acho que a educação é a palavra-chave, a salvação para todo esse problema que nós estamos tendo, e foi um prazer estar participando com o nosso querido professor e colega Daniel Tolão, um ícone aí da educação, tá? Agradecer também ao público que nos escutou neste momento, agradecimento especial a todos vocês. É isso aí. Para encerrar, Lucas, eu quero dizer para ti e contigo, manifestar para todos aqueles que nos acompanharam um pouco o que o professor Gilberto também colocou no finalzinho, que era algo que eu tinha previsto dizer. É curioso. A gente já participou muitas vezes daquelas chamadas em que a gente quer uma reunião com os pais e só aparecem aqueles pais que têm seus alunos prontos, cumprindo, atuantes, e aqueles que mais precisam, aqueles não aparecem. Mas não é que não aparecem uma vez, não aparecem quase nunca. E a gente se olha aos olhos e observa e diz, e quem cuida deles? E o que fazer? Porque é justo e é necessário que a gente possa refletir sobre todos, porque tem alunos que têm se adaptado e conseguiram estudar e vão sair fortalecidos. E aqueles que não conseguiram se adaptar, e aqueles que talvez precisem de algum formato de recuperação. Inserir o aluno no sistema educacional, ele é imperioso para uma sobrevida em condições de dignidade. A gente precisa cuidar dos cuidadores. Cuidar dos cuidadores significa que o professor, assim como na Finlândia ele é honoravelmente recebido, a gente precisa fazer uma pausa, um respirar profundo, gratificante, e se perguntar até que ponto estamos cuidando de aqueles que cuidam de nossos filhos. Até que ponto estamos cuidando daqueles que cuidam de nosso futuro ou do futuro de nossos filhos. Se fazer essa pergunta antes de questionar qualquer coisa, mas sobretudo em função de que é o que nós podemos fazer para juntos encontrar o melhor caminho. Esse momento, Lucas, tem sido altamente gratificante, ser uma ponte entre a comunidade e aqueles que conduzem a educação em nossa região. Dizer para a secretária de Canela, a Paula, a professora Maria Goretti de Canela, de Gramado, nossa gratidão. Uma pena que às vezes nossos horários
não combinam, mas temos as portas abertas para elas ocupar esse nosso espaço, porque também terá muitas coisas importantes para nós dizer. Mas, professor Gilberto, professor Daniel e professora Denise, muito obrigado a vocês. Sim. Muito obrigado. O Lucas, nós podemos se despedir e desejar uma ótima semana para nossos seguidores e até a próxima. Muito obrigado a todos. Abraço. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado.